Olá, eu sou a Prof. Jaque Richter e hoje falaremos sobre os processos fundamentais da matemática, certo? A ideia aqui é pensar nos preditores, nos conceitos fundamentais da matemática na construção da criança. E pensando aqui em matemática no sentido de raciocínio, de estratégia, todas essas habilidades que depois vão ser extremamente importantes para a criança ir se desenvolvendo. Então, começando a pensar, a gente se volta um pouquinho para aquilo que a Constance Camus traz, né? Historicamente, a matemática desenvolveu-se quando nossos ancestrais quiseram resolver problemas práticos. Eles tinham um problema e eles precisavam resolver esse problema. A partir da resolução desse problema, começa a ser criada a matemática. A matemática surge a partir de problemas que as pessoas vivenciaram. E hoje, as nossas crianças precisam inventar a aritmética, inventar a matemática igualmente no trato de situações da vida cotidiana, uma vez que a aritmética é a aritmética lógica da realidade. Então, o que Constance Camus traz, né, muito forte em toda a obra dela? Quando eu ensino um algoritmo, quando eu ensino uma conta, eu estou podando a criança de ter a possibilidade de construir, de inventar um recurso, de inventar uma estratégia para criar matemática. Eu estou trazendo para ela o processo pronto. É como se eu trouxesse o produto acabado e eu privo ela de conhecer, de entender e pensar como aquilo pode acontecer. E na matemática é muito interessante que na história da matemática, vários povos chegaram em conceitos idênticos, em questões parecidas, né? Através dos seus problemas. Então, a matemática não é uma coisa assim que só o fulano de tal criou, só o Beltrano criou. Não. Talvez eles formalizaram a ideia que eles tiveram para resolver um problema. Mas outros povos em outras regiões que tiveram o mesmo problema resolvem de formas muito parecidas, né? O uso do zero é um exemplo. Vários povos tiveram o zero antes, né, com desenhos diferentes, antes que se criasse o símbolo redondinho e tal, que significa o nada, né? O espacinho que é guardado. Então, importante isso. Outro ponto fundamental, assim, pensando agora com o Lorenzato, né? Toda a aprendizagem a ser construída pelo aluno deve partir daquela que ele possui. Isso é, para ensinar, é preciso partir do que ele conhece. Com o objetivo de proporcionar um ensino partindo do momento em que o aluno está, precisamos considerar os pré-requisitos cognitivos matemáticos referentes ao assunto a ser aprendido pelo aluno. Ou seja, avaliação de percurso, avaliação inicial, sondagem inicial é fundamental. Como eu posso saber o que o meu aluno já construiu, quais são, né, esses pré-requisitos cognitivos matemáticos que ele tem, se eu não avaliei, se eu não sondei, se eu não fiz ali uma intervenção para conhecer. Então, muitas vezes, pressupõe-se que sabe isso, pressupõe-se que sabe aquilo. E algumas vezes o aluno vai apresentar dificuldades em assuntos do ano escolar em que ele está, justamente porque ele não tem esses pré-requisitos. Ele não tem os processos básicos fundamentais da matemática, que são, via de regra, construídos na educação infantil, porém, nem todos constroem. E aí nós temos uma imagem, talvez pela influência de Piaget na educação, de que é uma escadinha, né? É uma espiral crescente de dificuldade e que se você não tem um deles, é impossível ter o outro. Ok, até certo ponto é realmente fato. Porém, existem sim pré-requisitos que são muito parecidos uns com os outros e que são complementares. Então, a criança pode conseguir fazer um pré-requisito adiante ali, com erros, com falhas, mas ela pode conseguir fazer. Mas ela não tem aquele pré-requisito anterior construído. Então, ela vai conseguir daqui a pouco fazer uma conta, decorar, talvez sim, mas ela não vai conseguir compreender o processo de. Entende? Ela pode talvez decorar algo lá no final, saber uma fórmula, saber o produto, mas conseguir perceber como aquilo acontece, por que acontece, não vai. E aí que está o ponto onde nós estamos perguntando, que conta que eu faço? Né? Que conta que eu uso aqui? Ou eles respondem histórias matemáticas com respostas simplesmente absurdas. Por quê? Porque eles não conseguiram ter um raciocínio sobre aquilo ali. Eles não possuem pré-requisitos cognitivos matemáticos para perceber aquilo. Tá, mas de forma bem efetiva, assim. O que precisa se saber para aprender matemática? Eu quero aprender matemática no ensino fundamental,
O que eu preciso saber? E aí, Lorenzato pega a pesquisa de Piaget, pega a pesquisa de Malmatarran, e ele faz uma separação muito lógica, muito boa, assim, de perceber, que são as explorações matemáticas, as noções. Então, o Lorenzato vai dizer que nós precisamos sempre começar com as noções. E ele separa as noções em 3 grupos: o grupo espacial, o grupo numérico e o grupo de medidas. Então, o aluno precisa, a criança precisa conhecer estes termos e saber o que eles significam, contextualizá-los na sua vida, para que ela possa depois ter os outros aspectos da matemática. Então, quantas vezes, né, nós pegamos um aluno sala de recursos, deficiente intelectual, que ainda não consegue diferenciar grosso e fino. Que quando a gente mostra os objetos, não consegue definir o que é leve, o que é pesado, né? Parece muito óbvio, parece muito tranquilo, mas é um conceito, é uma noção que precisa ser reforçada e precisa ser retomada. E muitas vezes essas noções são construídas na oralidade, né? Não necessariamente com uma atividade específica para trabalhar a direita e a esquerda. Não, é na oralidade. Pega ali aquilo que está na direita, pega aquilo. Né? Essa coisa de ir sondando enquanto se faz as atividades, né? E conseguir ver quais destas noções que não estão construídas também. Porque algumas delas nós usamos na nossa linguagem no dia a dia, mas não necessariamente nas nossas atividades, né? Então, conseguir fazer essa sondagem, conseguir perceber quais dessas não estão construídas é importante para depois vir dentro da exploração matemática. O segundo ponto que Lorenzato traz são os conceitos físico-matemáticos. Ele fala da questão ascendente da matemática, começando pelas noções. Após trabalhar as noções e de forma muito conjunta, depois de certa idade, a gente começa a trabalhar com os conceitos. E aí tem tamanho, lugar, distância, forma, quantidade, número, capacidade, tempo, posição, medição, operação, direção, volume, comprimento e massa. E esses são, então, os conceitos que vão ser trabalhados com a criança na educação infantil, na linguagem, na vida social dela. Esses são os conceitos que vão estar. Após trabalhar os conceitos físico-matemáticos, Lorenzato vai trazer que é fundamental trabalhar com os processos fundamentais básicos da matemática. E ele traz 7 processos fundamentais básicos da matemática. Até algum tempo atrás, trabalhava-se só com 6, né? Ordenação e sequenciação estavam colocados juntos da seriação, foram separados depois de algumas pesquisas, né? Então, alguns livros, alguns materiais, a ordenação, sequenciação e seriação ainda aparecem juntas, em outras já estão distintas, já estão separadas. Então, depende muito de qual autor. Então, quando a gente procura atividade na internet, às vezes, ela não é necessariamente correta. Os processos fundamentais básicos da matemática, então. O primeiro processo fundamental básico é a correspondência, seguida da comparação. Posteriormente, classificação. Temos, então, a ordenação e a sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Indo, então, uma a uma na sequência.